Glória a Deus. Agora a gente vai para a mensagem. Gente, o tema que Deus colocou no meu coração foi o melhor convite de todos os tempos. O melhor convite de todos os tempos. Eu acredito que muitos de vocês, ou talvez todos, já receberam algum convite na vida. Um convite para uma festa de aniversário, um convite para um casamento, um convite para qualquer tipo de rolê, um convite para uma formatura, um convite para um chá de bebê, um chá de cozinha, um convite para um culto. Nós recebemos vários convites. Talvez você já recebeu um convite para se unir a uma pessoa, para formar uma futura família, começou um namoro, está no noivado. E é muito bom receber convites. Por quê? Porque se alguém te convida, porque a sua presença é desejada nesse ambiente, ou a sua companhia é desejada. Ninguém te convida, pelo menos é o que eu imagino, para que você vá num lugar e não seja desejado. Estou te convidando porque eu quero ir lá e falar mal de você, eu quero ir lá porque eu não gosto da sua presença. Isso é meio incoerente. Então, receber convites é maravilhoso. Só que esses tipos de convites não são acessíveis a todos. Porque se eu não sou convidado para um casamento, por exemplo, e eu chego lá, eu sou um intruso, sou um penetra. Por quê? Porque existe algo que me legitima a entrar lá, que é o convite. Mas esse convite que nós vamos falar aqui hoje, ele já começa maravilhoso, ele já começa diferenciado, porque ele é acessível a todos. Ele é acessível a qualquer um. E a gente vai ver que fica mais incrível ainda ser acessível a todos, porque nós vamos ver o que é esse convite. Que convite é esse? Esse convite está na Bíblia. Está na minha Bíblia, está na sua Bíblia. Esse convite, para mim, é uma das passagens mais fortes. Está lá em Tiago 4:8. Eu queria que você realmente olhasse para isso e deixasse esse convite penetrar no seu coração. Olha o convite. Nós vamos falar quem está fazendo esse convite, mas eu acho que o texto já vai mostrar quem é o autor desse convite. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Vamos ler só essa parte por enquanto. Esse é o convite que você está recebendo hoje. Eu quero que agora você visualize um convite chegando nas suas mãos. Use a sua imaginação. E nesse convite vem ali em cima na parte de remetente, ou D, Deus, Abba, El Shaddai, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Estou dando alguns sinônimos para nós nos referirmos ao nome de quem está nos convidando. E quando a gente olha o destinatário, quando a gente olha lá aquele eu quero que você imagine o seu nome completo. Victor Vinícius Pereira dos Santos. Porque é o que no reino de Espíritos está sendo entregue para você hoje. Deus está te entregando esse convite hoje. E é personalizado. Ele está entregando para cada um. E tem o seu nome nesse convite. E por que esse convite é tão maravilhoso? Eu sei que vocês já devem até imaginar, cara, lógico que é maravilhoso. É o convite vindo de Deus, como que não pode ser? Mas a gente precisa ter um pouquinho mais de dimensão do que é esse convite, do que é se aproximar de Deus e ter a garantia dele, de que a outra parte vem automaticamente, eu me aproximo de vocês. Não existe uma condição. A condição é, aproximem-se de mim. É como se ele dissesse, estou enviando um convite e nele está escrito, aproxime-se de mim. Nele está escrito, Caio, eu não quero que você me conheça de ouvir falar. Eu não quero que você me conheça de ouvir pregações. Eu não quero que você me conheça simplesmente estar lendo a palavra a respeito de mim. Eu quero que você me conheça de comigo andar. Como Jó conheceu, como Abraão conheceu, como Moisés conheceu. Então, é muito mais do que ser salvo. Eu não estou reduzindo
o peso da salvação aqui. Mas nós precisamos entender que a salvação teve um propósito. A salvação não teve como propósito simplesmente pagar a pena do pecado. A salvação teve como propósito eliminar o peso do pecado para restaurar o relacionamento. Então o propósito era justamente esse: olha, vocês estão distantes de mim por causa do pecado. E eu estou tentando por várias e várias vezes aproximar vocês de mim, mas vocês não querem. Então eu preciso abrir um novo e vivo caminho que nunca mais será fechado. E todo aquele que tiver sede, todo aquele que disser sim, vai se chegar a mim. Jesus abriu esse caminho, o caminho do relacionamento, o caminho da intimidade. E para inspirar os nossos corações a viver isso hoje, a andar com Deus, nada melhor do que nós irmos para os exemplos bíblicos de pessoas que andaram com Deus. E vamos falar então do primeiro homem a andar com Deus, Adão. Está lá em Gênesis 3:8, a passagem que fala que todos os dias, lá no jardim, Adão andava com Deus na viração do dia. Então, quando o sol estava se pondo, Deus descia no jardim. Deus descia no jardim. O grande Yavé descia no jardim. O grande Abba. E falava: Adão, vamos dar uma volta. E para quem já conhece um pouco a história da humanidade, sabe que chegou um momento em que o nosso verdadeiro inimigo, o mentiroso, a serpente, Satanás, quis enganar Adão dizendo que, cara, não, eu acho que você não tem o maior dos presentes que é andar com Deus. Satanás quis focar no poder, quis focar no, olha, existe um trono, você pode ser igual a Deus, por isso que ele falou para você não comer, certamente você não vai morrer. Mas na hora ali, com as manipulações, Adão não estava dimensionando o que era desobedecer a Deus. Não era simplesmente morrer espiritualmente, sofrer a morte física, simplesmente ser expulso do jardim. Era perder a comunhão com Deus. E aí, nós sabemos que infelizmente, Eva come o fruto, leva para Adão, eles comem o fruto, e a desobediência retira o homem da presença de Deus. E sabe o que é incrível em tudo isso? É que passam-se os anos, e a Bíblia nos fala que Adão, ele viveu 930 anos. Essa foi a idade de Adão na terra. Só que, quando ele tinha 622 anos, isso daí depois vocês conseguem olhar na Bíblia e fazer os cálculos, não vai estar expresso isso, mas são cálculos com as idades. Nasceu na terra um tataraneto dele, chamado Enoque. Então, quando Adão tinha 622 anos, nasceu um bebê chamado Enoque. E lá em Gênesis 5, 22, nós vemos que esse tal de Enoque andou com Deus 300 anos da sua vida, só que ele viveu 365 anos. Ou seja, teve um período que ele não andou com Deus. Então, se ele andou 300 e viveu 365, quando ele tinha 65 anos, eu quero que você, a Bíblia está revelada para nós, para que a gente entre. Não é nós que temos que ler a Bíblia, ela tem que ler a gente. Então vamos imaginar mesmo. Vamos imaginar, aconteceu isso, eu não sei, mas vamos imaginar como que Enoque andou com Deus. Como que ele ficou sabendo que existia um Deus? Como ele ficou sabendo que ele podia andar com Deus? E aí eu quero que a gente use a imaginação para imaginar uma cena. Enoque com 65 anos de idade. E quando ele tinha 65, o seu tataravô, Adão, estava vivo. Ele tinha 687 anos. Ele estava vivo. Então o que eu imagino? Enoque com 65 anos de idade, que por uma idade dessa, de 900, era um pré-adolescente. Falou, cara, eu vou fazer uma visita para esse meu... Não vou falar de novo, porque senão eu vou ficar aqui todo vou fazer visita para o meu vovô Adão. E ele está lá, fazendo uma visita. Está tendo um tempinho de qualidade com o vovô. E de repente, entra na pauta.
jardim. Jardim do Éden. E aí eu imagino o Enoque curioso, falando, vovô, você foi o primeiro homem. Você foi o primeiro homem. Conta pra mim como que era. Conta pra mim a experiência. O que tinha no jardim? Quais animais tinham? Como era? E aí eu imagino Adão nesse momento sentindo uma dor muito grande lá dentro. Eu imagino que dificilmente ele segurou as lágrimas quando ele começou a se recordar. E eu imagino ele falando assim, meu neto, Enoque, você não tem noção do que é andar com ele. Você não tem noção do que é todos os dias escutar a voz dele chamando, Adão, cheguei, vamos dar uma volta. Você não tem noção do que é estar com ele e ele começar a falar assim, Adão, por que você deu o nome para esse animal de girafa? Que engraçado, você é criativo. Adão, o que você achou do jardim? E essas frutas, Adão? E aí, caprichei? E Eva, como que tá? Como que tá a sua esposa? Sabe, esse diálogo. Eles sentando numa rocha, olhando as cachoeiras. E aí passava o tempo, Deus voltava para o seu trono, virava o dia, Adão já todo na expectativa, olhando o sol, e ele chegava. E os passos dele eram ouvidos no jardim, eram ouvidos, e Adão corria e saía, na pureza, na essência. E eu imagino ele contando isso para Enoque, e Enoque assim, eu não acredito. Você viveu isso? Você andou com Deus? Mas peraí, como assim? Andou como eu estou andando com você, como eu estou falando com você? Você ouvia a voz dele, você via ele? Você sentia ele? Como assim? Como assim? Ele é desse jeito. Como a quem fala um amigo, como a quem fala face a face. E aí eu imagino Enoque saindo dessa conversa desesperado. Saindo dessa conversa meio travado, falando assim, não é possível. Se uma pessoa já andou, se o meu avô, se um parente meu já andou com Deus, cara, eu vou procurar Deus. Eu vou procurar Deus. Eu vou buscar porque eu quero andar, eu quero ter essa experiência, eu quero achar Ele. Ele está aqui, Ele não foi embora, eu preciso dEle. Foi quando essa fome de Enoque, esse desespero de Enoque, fez com que ele encontrasse a Deus. E a Bíblia fala que ele andou com Deus por 300 anos. E aquela intimidade estava tão grande, estava tão intensa, entre os dois, de entrega, que eu imagino que Deus falou, Enoque, não vamos ficar cortando toda vez, eu tenho que ficar subindo para o trono, e aí eu tenho que voltar na viração do dia, ou em outro horário, para a gente conversar. Falou, faz o seguinte, vamos para casa. E a Bíblia fala que Enoque é arrebatado e não experimenta a dor da morte. Ele andava com Deus e depois já não se via mais Enoque na terra. Cara, eu não sei vocês, mas isso me deixa desesperado. Me deixa desesperado. Porque Deus fez um convite para Enoque. E será que o convite foi diferente do convite que Ele está fazendo para a gente hoje? Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que hoje nós temos muito mais acesso, muito mais liberdade do que Enoque tinha naquela época. O caminho hoje está muito mais curto, muito mais fácil para nós andarmos com Deus do que Enoque naquela época. Enoque estava debaixo da dispensação ainda da lei. Não havia um Espírito Santo habitando entre nós e habitando em nós. Deus não tinha um lugar para habitar, Ele vinha em situações. Mas esse cara conseguiu. E ele viveu coisas incríveis. A Bíblia, Moisés que escreveu aí o Pentateuco, Moisés não recebeu a revelação porque ninguém recebeu. Deus poupou, falou, cara, eu não vou falar o que eu vivi com Enoque aqui para deixar os meus filhos ansiosos por ter. Porque imagino que ele deve ter vivido com Deus. Andar 300 anos com Deus. E não é simplesmente falar com Deus. Não é simplesmente conhecer, é andar com Deus. Do mesmo jeito que você anda com uma pessoa, do mesmo jeito que você vai nos lugares e vê uma multidão,
ele andava com Deus. E por toda a história da humanidade isso se repete. Nós temos um convite todos os dias gritando, o convite de Deus para a humanidade. Aproxime-se de mim. Aproxime-se de mim. Deus não está falando isso, Deus não começou a falar isso no Novo Testamento, Deus está falando desde o Éden. Aproxime-se de mim, porque quando vocês se aproximam, eu me aproximo de vocês. Se a gente olhar, avançando um pouco na história, nós chegamos em Moisés. Nós chegamos lá no povo de Israel, vivendo um período de cativeiro lá no Egito por mais de 400 anos, escravizados, o povo de Deus. E o que eu acho muito doido é que quando nós somos perguntados, cara, por que Deus libertou o povo da escravidão do Egito? O que Deus fez? Qual que era o propósito? Normalmente a gente fala, Deus libertou o povo porque ele estava prometendo uma terra que manava leite e mel, Deus estava querendo levar eles para a terra. Isso é verdade, mas esse não é o propósito principal. Porque se nós olharmos a partir lá de Êxodo 3, quando Moisés recebe o seu chamado, quando a sarça começa a queimar e isso chama a atenção de Moisés, é como se fosse um convite em forma de fogo. Moisés recebeu um convite, porque a Bíblia fala que ele estava lá no deserto de Midian, e aí de repente ele começou a andar pela região ali do Monte Horebe, o Monte Sinai, e ele estava ali no seu rebanho, e aí a Bíblia fala que algo chamou a atenção de Moisés e ele desviou o olhar. Ele poderia ter olhado aquilo e falado, não, tá pegando fogo, alguém colocou fogo, mas ele, peraí, tá pegando fogo, mas a sarça não está se consumindo? Era para estar queimando e virando cinzas. E aí, esse foi o convite de Deus a Moisés, porque quando ele chega, ele ouve a voz, Moisés, tire as sandálias, porque o lugar que você está pisando agora se tornou santo, porque o santo desceu nesse lugar. E aí ele recebe um convite. E o convite que Moisés recebe não é o convite para simplesmente libertar o povo do cativeiro, para que eles pudessem ir para a terra. Se nós olharmos, Deus fala, Moisés, liberta o povo, para que eles venham andar comigo no deserto. Nós sabemos que a última intimada que Moisés dá lá no faraó é, liberte o meu povo, para que a gente possa adorar ao Senhor no deserto. E quando Deus dá as direções para Moisés, o lugar que eles são direcionados aí, é justamente o lugar do encontro de Moisés. É para o Monte Sinai que eles são direcionados. Não é para a terra prometida. Ou seja, o propósito da libertação da escravidão era para que eles se aproximassem de Deus. É para que eles conhecessem a Deus, não mais de ouvir falar, não mais de ficar lendo nas histórias bíblicas, olhando lá os antepassados. Mas era para que eles tivessem a intimidade. E é isso que Deus estava fazendo, porque se Deus estivesse falando para Moisés, liberta o povo porque tem uma terra, Deus estava criando uma imagem de um Deus que é materialista. Eu vou libertar porque tem um prêmio, eu vou libertar porque tem uma bênção. Ele sabe, ele conhece o coração humano. Os homens iam ser induzidos a pensar que esse não é o Deus Emanuel, o Deus conosco, mas sim o Deus Jeová Jiré, da provisão. Iam focar na provisão, iam focar nas bênçãos, enquanto Deus queria que focasse no relacionamento. E a gente precisa entender isso, porque esse Deus lá de Adão, o Deus de Enoque, o Deus de Moisés, é o Deus que está aqui hoje. É o convite que Ele está fazendo para nós hoje. Não mudou o convite, não mudou o remetente, não mudou o poder do convite, não mudou o poder do relacionamento. Muito pelo contrário, ficou mais fácil o acesso, ficou mais acessível, porque nós sabemos que hoje o véu se rasgou. Hoje nós sabemos que a presença dEle, o caminhar com Ele não está limitado a uma classe de pessoas, a um grupo de pessoas. Só tem uma coisa que limita: a nossa fome, o nosso desinteresse, o nosso não para o convite. E eu queria falar, mas tudo bem, Vitor, mas o que eu faço? O que eu preciso fazer para conseguir
falar sim e viver essa verdade? Como eu faço para caminhar com Deus? Como eu faço para ter essa intimidade? Como eu faço? Eu acho que o primeiro passo é começar com esse desejo, com essa posição no coração. Tem que começar no coração. Como assim? Nós precisamos desejar isso. Mas preste atenção, não é o mesmo desejo que você tem de comer um doce. Não é o mesmo desejo que você tem de comprar um celular novo. É um desejo ardente. É um desejo que Davi tinha. Davi tinha esse desejo ardente. Davi, o homem segundo o coração de Deus, recebeu um trono, recebeu um reino poderoso, recebeu riquezas, foi para um castelo, foi para um lugar incrível. Só que chegou um momento em que Davi escorregou no pecado. E aí quando ele é confrontado do seu pecado, quando o profeta Natan aponta para ele o pecado, fala: cara, você é esse homem que olhou para a única ovelhinha do vizinho, tendo várias outras e quis ela. Natan estava falando do pecado que ele cometeu com Batseba. E com o homicídio, praticamente, que ele cometeu com Urias, um homem justo. E sabe o que é interessante de Davi? Porque eu estou utilizando ele aqui como exemplo de alguém que ardia de desejo por andar com Deus, pela presença de Deus. Porque quando ele foi confrontado, quando o profeta falou para ele: cara, Deus viu o que você fez, eu estou entregando para você a consequência disso. Cara, o que aconteceu? Davi sai correndo. Davi se tranca num quarto. E ele começa a orar, o que nós conhecemos como Salmo 51. E se você não leu esse salmo ainda, leia. Porque dá para você sentir os gritos de desespero de Davi, não pelo castelo, não pelas riquezas, não pelo cargo, pelo título, mas o desespero em saber que ele machucou o amado da alma dele, o desespero de saber que ele poderia perder a companhia do melhor amigo dele. E ele deixa muito claro isso no versículo 11 do Salmo 51. Ele declara, e eu imagino Davi dando um grito assim, que chegou até a perder as forças. Eu imagino ele dizendo: Deus, não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Eu imagino ele fazendo isso umas 50 vezes. Deus, pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Os meus ossos doem por causa do meu pecado. Eu estou quase descendo às sepulturas porque eu estou me consumindo, porque somente contra ti eu pequei. E apenas uma coisa eu te peço, apenas uma coisa eu te peço. Pode tirar o reino, pode tirar todos os súditos, os servos, pode tirar todo esse exército que eu tenho para me proteger, pode tirar o conforto, pode tirar essas camas, esses tecidos, pode tirar tudo, pode tirar a coroa, pode tirar os anéis, pode tirar as carruagens, pode tirar tudo, tira tudo, mas uma coisa eu te peço: não me retires da tua presença. Eu não quero perder esse convite, eu não quero deixar de viver esse convite que você me fez lá atrás. Não me tire, não me retire da tua presença e nem tire de mim o teu espírito. Eu quero ser o seu amigo, eu quero andar com você todos os dias. Eu quero dizer sim todos os dias para o seu convite, porque eu sei o que é andar com você e eu não quero perder isso nunca. Isso era arder em desejo, isso é o parâmetro para a gente de desejar. O parâmetro não é ser alguém que nunca vai errar. O parâmetro é queimar, é a motivação do coração, é desejar isso ardentemente. É desejar e buscar isso daí. O João estava ministrando e ele já falou algo que Deus havia colocado no meu coração. Desejar a Ele é nunca tirar Ele do topo da lista. É não abandonar o primeiro amor. Quando a gente fala em primeiro amor, quando Jesus está falando lá em Apocalipse para as igrejas, e ele chega e fala para a igreja de Éfeso: tenho contra vocês uma acusação: abandonastes o primeiro amor. Quando ele fala primeiro, ele não está falando de uma experiência
durante a vida, de uma experiência numa linha cronológica. Não é o primeiro amor para que a gente resgate a experiência da nossa conversão, quando a gente chorou de amor por Ele. Não é isso o primeiro amor. Primeiro aqui está relacionado à posição, a ser o primeiro. Estar sempre no topo. Estar sempre acima de tudo. Isso é não abandonar o primeiro amor. Não é o sentimento, é a decisão. É todo dia nós acordarmos decididos a falar não ao pecado, porque Ele está no topo da lista. Dizer não para tudo aquilo que machuca e entristece o Espírito Santo, porque Ele está no topo da lista do meu amor, da minha decisão. Isso é não abandonar o primeiro amor. Não é falar assim, cara, puxa, eu acho que eu não estou amando Ele porque eu não estou caindo muito no culto, porque eu não estou chorando tanto na presença dEle. Isso é maravilhoso? Lógico que é. Mas isso não é o parâmetro de amar. O parâmetro é quando o coração se posiciona e ele se afasta de tudo aquilo que possa contrariar esse Deus. E outro passo importante para nós andarmos na presença dEle, para nós andarmos com Ele. Isso eu posso dizer que talvez seja o mais difícil. É nós não tirarmos da nossa vida o temor. Não podemos perder o temor pela presença de Deus. Não podemos perder o temor por andar com Ele. Porque Pedro fala, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vocês santos. Porque nós sabemos que por aí estão se pregando o evangelho da hipergraça, da supergraça. Que eles pregam como se Jesus estivesse aberto, com os braços abertos e recebendo todo mundo e ninguém mudando de vida. Esquecem de falar o preço que Jesus pagou para estar com os braços abertos. Ele pagou um preço de cruz, um preço de morte. E o evangelho começa com negue-se a si mesmo. Antes de Jesus vir, alguém preparou o caminho. E essa pessoa que preparou o caminho era João Batista. Ele tinha uma mensagem, uma pregação: arrependei-vos, arrependei-vos, pois o reino está próximo, arrependei-vos. O caminho está livre? Está. Ele quer que a gente ande por esse caminho, com certeza. Mas nós precisamos andar debaixo de temor e saber que Ele é santo. E é por isso que lá em Romanos 8:26, Deus nos fala que o Espírito Santo, Ele nos auxilia na nossa fraqueza. Ele nos auxilia quando a gente às vezes não está muito disposto a renunciar. Ele vem e começa a falar, eu vou te ajudar, porque eu vou colocar em você os meus sonhos, para você ver que vai valer a pena. E temer é reverenciar, é valorizar, é você ter noção de quem está do seu lado. É pensar, se eu estou andando com o próprio Deus, se Deus habita em mim, esse é o mesmo Deus que quando Ele se revelou para o povo de Israel, lá no Monte Sinai, sabe como que Ele veio? Ele veio como uma grande nuvem de fumaça. E quando Ele desceu no monte, começaram a ser vistas colunas de fogo. Eu quero que você imagine que um monte nós não temos dimensão, porque talvez alguns, não sei se alguém já foi lá no Monte Sinai, eu não sei se está preservada também toda a estrutura, mas imagine um monte vibrando. Não é simplesmente um celular vibrando, é um monte, é uma montanha vibrando porque existia um santo lá. É esse Deus, é o mesmo Deus. Ele mudou o caminho, Ele facilitou o caminho porque Ele sempre quis estar mais perto, sim, mas é esse o Deus que nós precisamos temer todas as vezes que nós nos colocamos diante da presença dEle. E quando nós não fazemos isso, nós não experimentamos a intimidade. Porque existe uma diferença entre temor e medo. O medo, ele supõe castigo. Nós temos medo porque existe uma suposição de que haverá um castigo. Só tem medo quem tem algo para esconder. Porque Davi não tinha medo de Deus. Ele temia a Deus. Por isso que ele nunca escondeu seus pecados. Por isso que ele sempre confessou e abandonou. E por isso que Deus fala que aquele que confessa os seus pecados e se arrepende encontra misericórdia. Aquele que confessa os seus pecados e abandona, ele é perdoado. Jesus perdoa os seus pecados. Mas a questão é, existe uma diferença entre pecar e viver uma vida de pecado. Existe uma diferença porque Davi não teve outra Batseba na vida dele. Arrependimento. Diferente de Saul, que pecou uma vez, mas ele não tinha o temor, pecou mais uma vez e ainda assim ficou com medo de perder o cargo. Mas Deus conhece os corações. E obviamente que
Ele está chamando você hoje não para ficar com medo, Ele está chamando você para restaurar o temor. Por quê? Porque Ele quer andar com você, Ele quer andar comigo, Ele quer andar com a gente. E é tão lindo isso, porque quando a gente olha lá em Êxodo 28, dos versículos 18 a 21, essa passagem que eu falei para vocês, é a passagem que fala que Deus chegou, Deus falou para Moisés, olha, eu vou descer, e eu quero que todo mundo venha pertinho de mim. Deus fala claramente, ó, hora que eu descer, todos venham e entrem na minha presença, eu quero todo mundo pertinho. Deus não tinha limitado o acesso a Moisés. O que limitou? Versículo 18, ó, vendo-se o povo, diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés, Moisés, cara, fala você com a gente e ouviremos, mas que Deus não fale conosco. Não, eu não quero me aproximar de Deus, eu não quero aceitar esse convite, eu estou com medo, nós vamos morrer. E olha só o que Moisés fala, não tenham medo, não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor, repita comigo, temor, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Muitos jovens não conseguem se libertar do pecado, não é porque às vezes falta um pouco de vida de oração, é porque falta temor. Temor pela presença, porque aqui a Bíblia fala, o temor nos livra de pecar. O temor faz com que a gente busque arrependimento e não remorso. Então o que aconteceu? Moisés viu aquela presença e Moisés ficou temendo, com um temor. E eles ficaram com medo. E qual que é a consequência? Versículo 21. Mas o povo permaneceu à distância. Deus fez o convite para o povo. Deus fez o convite para cada um lá dos israelitas, com um nomezinho completo. Vou te dar o melhor convite de todos os tempos. E aí quando eles pegavam um convite, eles lembravam, cara, mas eu estou em adultério. Cara, mas eu estou preso na idolatria. Cara, mas eu estou preso na pornografia. Cara, eu estou preso, mas eu não quero me libertar. Mas eu gosto. Lógico que eles não falavam assim, mas automaticamente era isso. Porque quando eles falavam assim, não, eu não vou, eu tenho medo, eles estavam dando mais peso para as consequências da punição, porque estavam com algo escondido, do que propriamente a própria presença de Deus. Cara, imagine se Deus descesse aqui agora. Será que a gente ia sair correndo à distância porque nós temos coisas a esconder? Ou nós faríamos como Moisés, nós faríamos como Daniel, nós faríamos como o apóstolo João, nós nos prostraríamos rosto em terra e começaríamos a confessar os pecados e dizer, Deus, eu estou com medo, mas não é um medo de fazer correndo, é mais um temor, porque eu quero estar na tua presença, mas eu sou um homem de impuros lábios, e habito num povo de impuros lábios, eu não sou digno de estar na tua presença, mas isso é maravilhoso. Eu não quero sair daqui. Porque quando o povo saiu, no versículo 21, ao passo que Moisés se aproximou. Olha só, o povo do medo, a multidão indo longe, e um homem, de carne como nós, falho como nós, pecador como nós. Mas ele falou, cara, Deus está aqui, é o Deus da sarça, é o Deus que está andando com a gente, é o Deus que acabou de libertar a gente de uma escravidão de 400 anos, é o Deus que nos alimentou no deserto, sem ter nada logicamente para Ele poder fornecer. Ele mandou o alimento do céu, vinha o alimento do céu, fazia a água sair da rocha, fazia águas amargas se tornarem águas doces para a gente beber. O Deus que está se aproximando, então eu vou. E Moisés se aproximou. E por isso que Moisés foi o homem que falou face a face com Deus. Foi o homem que quando descia do monte, a glória de Deus estava impregnada no rosto dele, ao passo que todo mundo olhava e falava, cara, seu rosto está brilhando. E ele nem percebia isso. Porque ele não estava se preocupando simplesmente de querer as bênçãos, ele queria Deus. Foi tão ousado que chegou um momento que ele falou, Deus,
Cara, eu não sei mais o que pedir, porque está tão bom, mas sei lá. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória, eu quero te ver. Eu quero ver seu rosto. E Deus, eu imagino que deu uma risadinha e falou: Moisés, que lindo o seu pedido, mas ninguém que me vê permanece vivo. Você vai morrer. Espera que daqui a alguns anos você vai chegar aqui, você vai me ver, mas agora não, você está num corpo ainda perecível. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas faz o seguinte, eu vou te colocar numa fenda da rocha e você vai me ver passar. Ainda assim Deus atendeu. Ainda assim Deus revelou uma parcela da sua glória. Então, eu quero inspirar vocês a viver isso. Quando Deus me entregou essa palavra, a visão que eu tive, quando eu cheguei na cidade, eu vi uma chama, como se ela estivesse numa lamparina. E essa chama começou a piscar e enfraquecer. E eu tenho uma convicção muito grande, e o pastor Marinho com certeza já liberou essa palavra para vocês, porque eu já conversei com ele, que Deus entregou a chave dessa cidade para vocês, para a igreja dele aqui. Então o ambiente espiritual dessa cidade está nas mãos de vocês. Vocês dominam esse lugar. Porque a igreja, ela só vai perder a voz. Ela só vai perder a voz quando ela deixar de falar em um lugar. O diabo, o mundo, ele só tem voz onde a igreja perdeu. Ele é intruso. A autoridade para avançar e derrubar as portas do inferno está sobre nós, porque elas não prevalecem. Não existe uma opção, as portas do inferno não prevalecem diante da igreja de Cristo. Então quando Deus mostrou isso é porque Ele falou, a chave que eu vou virar hoje é justamente restabelecer um temor nesse lugar. Mas não é só nesse lugar, é em cada um dos corações. Porque vai ser virada uma chave, porque essa chama ela não só vai aumentar, mas ela vai se espalhar por esse lugar. E talvez você pense que você não é capacitado, que bom. Você está na lista de Moisés, você está na lista de todos os homens que disseram sim ao convite. Esse é o convite que Ele faz para você hoje. Ele quer que você viva. Porque talvez você possa me olhar aqui hoje e pensar que eu sou um cara muito ousado. Mas até hoje eu tenho muito medo. Até hoje eu ainda enfrento o meu medo. Quando eu vou fluir em algum dom, eu ainda fico com frio na barriga. Eu era uma pessoa que tinha dificuldade de lidar com o meu racional. Eu era uma pessoa que tudo tinha uma lógica. Eu queria entender, eu queria saber. Não, mas se eu for orar em línguas, eu não posso participar nada disso. Tem que ser algo totalmente sobrenatural. Eu não entendia a questão de provocar o sobrenatural. Eu não sabia, eu não entendia o que era bater a porta. Bata e será aberta. Busque e encontrará. Peça e receberá. Eu não entendia que isso era algo de ação. Eu não entendia quando Jesus falava que o reino de Deus ele é tomado por violência, por força. Por quê? Porque é algo que nós avançamos. É algo que revela a nossa fome, a nossa sede. Nós precisamos buscar isso. Então o convite está feito. Mas que você mentalize e tome consciência do que esse convite representa na sua vida. Não é simplesmente um convite de entregar a vida para Jesus, esse é o primeiro passo, é um convite de você andar com Ele. É você andar na presença dEle, debaixo de temor. É você hoje, ao falar sim para o convite, você declarar diante de Deus, eu vou abrir mão de tudo que está me afastando da Tua presença. Eu vou abrir mão de tudo que está quebrando o princípio do temor ao Senhor. Eu vou abandonar tudo, custe o que custar. Se precisar custar a minha vida, eu vou entregar, porque eu sei que eu já passei da morte para a vida. É isso que Deus quer trazer para vocês hoje. E sabe o que é o doido de tudo isso? É que se uma pessoa aqui, se um jovem, se um adolescente aqui hoje, disser sim para esse convite, e se comprometer a viver debaixo dos princípios e realmente andar com Deus, você pode ter certeza que você vai mudar essa cidade, você vai revirar essa cidade. E por que eu sei disso? Porque a história nos conta isso. Quem já estudou sobre os avivamentos,
vocês vão ler que sempre começa com alguém, com pouquíssimas pessoas, uma, duas, às vezes no máximo 3, que começaram a olhar para a história do povo de Deus, começaram a olhar para a Bíblia, olhar para os princípios, começaram a olhar, cara, existe um convite desse disponível para nós. Hoje, existe uma ampla liberdade para a presença de Deus. E cara, por que a gente não está indo lá? E eles decidiram buscar, pagar o preço, restaurar o temor, viver uma vida de baixo arrependimento, uma vida de fome, de busca, de ousadia. E aí Deus começa a chegar perto. Essas pessoas se aproximam de Deus e, como nós lemos em Tiago 4, Deus começa a se aproximar e aí vem o avivamento. E existe um avivamento que aconteceu, lá nos Estados Unidos. Foi em 1857, um avivamento que durou 3 anos, de 1857 a 1859. Eu estava lendo sobre esse avivamento e, cara, eu fiquei, primeiro, com raiva de mim, porque eu falei, cara, esses caras não são melhor do que eu. Eles não têm um acesso diferenciado, são homens pecadores. Mas quando eu comecei a ver o que eles alcançaram, me trouxe um inconformismo com mim mesmo, mas ao mesmo tempo me trouxe uma fome. Falei, se eles viveram, nós podemos viver, porque, cara, não é possível que os profetas estão liberando sobre nós uma profecia de que nós seremos responsáveis pela maior e a última colheita, que vai render bilhões de vidas para Jesus, que nós somos a geração da última onda de avivamento, e a gente vai viver menos do que esses caras viveram, porque esse avivamento do século XIX, os caras em 3 anos, ali na região, no país, eles somam que 2 milhões de pessoas foram convertidas, em 3 anos, começam a relatar que Deus visitou essa galera começou a andar, começou a falar sim para o convite, e aí o que falava sim para o convite começava a andar com Deus, ele ia lá e falava para outro, o cara falava sim, e Deus começava a visitar, que as cidades, todas as cidades começaram a ser impactadas pela glória de Deus. Andava-se na hora do almoço nos comércios, e era muito engraçado, porque tinha uma placa, assim, estamos fechados. E aí normalmente a gente espera, horário de almoço, estamos em almoço. Eles colocavam, estamos numa reunião de oração, já voltamos. No comércio. E era algo assim unânime. E os caras começaram a buscar isso, e o interessante é que eles falam que o traço, né, a característica desse avivamento, que foi o avivamento dos leigos, começou com os improváveis. Começou com gente que nem sabia direito o que era escatologia. De pessoas que nem tinham lido ainda toda a Bíblia, mas elas entenderam quem era Jesus, entenderam o que esse convite poderia fazer com a vida delas e disseram sim ao convite. E começaram a orar, começaram a buscar, e aí elas foram se aperfeiçoando, foram abandonando o pecado. E aí começaram a ter essa vida transformada. A unção, a manifestação, a glória de Deus era tão grande no país, que eles relatam que quando os navios, porque naquela época o transporte mais forte era o ferroviário e o aquaviário. Então quando os navios se aproximavam, quando dava 160 quilômetros da costa dos Estados Unidos até onde eles estavam em alto mar, eles falam que as pessoas nos navios começavam automaticamente a sentir a presença de Deus e começavam, sem conhecer, confessar os seus pecados. Isso é avivamento. Elas começavam, os tripulantes, a tripulação começava a se prostrar, marinheiros que eram durões, carrancudos, começavam a confessar os pecados, eu preciso perdoar o meu pai, eu preciso abandonar o vício, eu preciso restaurar o meu lar, eu preciso parar de viver nos prostíbulos. Isso é relatado, e eles vinham nesse trecho até encostar nos Estados Unidos, se arrependendo, eram batizados com o Espírito Santo, e aí o que eles faziam? Eles tinham que chegar aos navios, aí o capitão do navio tinha que descer e falar, cara, arranja um pastor aí, arranja alguém aí, porque eu não sei o que está acontecendo, alguém precisa ensinar esses caras, eles estão ali chorando, confessando um monte de coisa errada ali, estão chorando, pedindo por Jesus, eles querem Jesus, mas a gente nem sabe quem é. E aí os pastores iam lá, e aí a hora que chegava o pastor encostava outro navio, descia o capitão, eu não sei o que está acontecendo no meu navio aqui, mas as pessoas, os meus marinheiros estão chorando, e tem pastor aí. Isso acontecia, todos os navios que chegavam, eles sentiam a glória de Deus. Quem quer viver isso aqui nessa cidade de Pirajuí? Amém?
O louvor pode subir aqui, nós vamos passar para a parte final. Tudo isso que nós estamos falando aqui, da Bíblia, dos avivamentos, isso não é simplesmente uma história da carochinha. Não é uma história para ficar presa numa folha de papel. Isso daí são testemunhos. E todas as vezes que nós ouvimos um testemunho, é como se Deus estivesse falando para você: eu vou fazer de novo. Então nós precisamos olhar tudo isso, nós precisamos ouvir tudo isso e falar: eu vou viver isso aqui em Pirajuí, eu vou viver isso na minha escola, eu vou viver isso no meu lugar de trabalho, eu vou viver isso nessas ruas, eu vou viver isso na minha casa, eu vou viver isso no meu bairro. E como você tem garantia disso? Porque Deus mesmo está falando isso para você. Aproxime-se de mim, eu vou me aproximar de você. E quando eu me aproximar de você, você vai andar comigo. E quando você começar a andar comigo, as pessoas vão sentir quem está com você. E hoje o Espírito Santo, que é a pessoa de Deus, está andando com a gente, está em nós, está disponível. E está disponível para você, independentemente do que você tenha feito até ontem, até entrar aqui. Nós só precisamos resgatar o temor. Nós precisamos apenas resgatar esse desejo de não deixar essa chama apagar. Paulo fala: não apagueis a chama do Espírito, não apagueis a chama do Espírito. Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Você, hoje, e não importa quantos anos você tenha, não importa o quanto esteja doendo aí na sua alma pelo que você já fez, não importa se você se sente incapacitado, não importa se você se sente novo, se sente nova, não importa. Não importa, porque o convite é para todos. Eu quero que você tenha hoje uma consciência do que está disponível para você. Quando Deus fala com Moisés e diz para ele que: Moisés, já que eles rejeitaram a minha companhia, já que eles não quiseram andar comigo, constrói um lugar, um tabernáculo para eu me manifestar. Faz uma tenda ali que eu vou habitar nesse lugar. Eu quero ter um lugar para descer aí na terra, para ficar perto do homem. Faz um lugar. E Moisés fez. E quando Moisés construiu, esse lugar era reservado, era restrito a uma pessoa, o sumo sacerdote. E era restrito o acesso à pessoa, e era acessível uma vez no ano. Preste atenção nisso. Quando Deus habitava na terra, quando Deus descia na terra, por o homem ter rejeitado a sua companhia, por conta do medo, por conta do pecado, por conta da falta do desejo, da fome, ele podia vir uma vez só. E só um cara entrava lá. Só que esse não é o desejo de Deus. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus relacional. Deus quer o nosso coração por completo. Então Ele falou: cara, eu vou resolver isso. E aí o que Ele fez? Ele mandou Jesus. E Jesus praticamente fez algo bem simples para você entender. Ele pegou o que representava o tabernáculo, o que representava ali a presença manifesta de Deus. Ele colocou sobre a sua vida. E Ele olha para mim e para você e fala: pronto, a presença de Deus está aqui. Posso habitar em você? Ela pode habitar em você? Agora não precisa mais de um sumo sacerdote, porque agora eu sou o sumo sacerdote que abriu o caminho para você. Mas Jesus, as minhas mãos estão sujas. Eu sei, eu vim para os que estão doentes, não para os sãos. Deixa eu purificar as suas mãos para que eu possa habitar em você. E eu quero que você imagine, porque existe algo em você, o seu espírito, o espírito do homem. E é nesse lugar que o Espírito Santo de Deus vem e preenche, renova e regenera.
É nesse lugar em que a presença de Deus vem. É esse lugar que Paulo que fala: vocês são um santuário, vocês são habitação de Deus. E é isso que Ele quer fazer no nosso meio. É isso que Ele quer fazer em você. Ele quer que você sinta, não simplesmente a presença, mas que você sinta a pessoa do Espírito Santo em você. Comece agora a pedir. Comece agora a pedir. Comece aí agora a falar com Ele. Que você quer conhecer. Quero te conhecer, Jesus. Comece agora a se arrepender dos seus pecados. Agora é a hora de você falar: olha, eu estou sujo, mas olha, eu estou confessando isso porque eu quero você. Eu quero te sentir como nunca antes. Eu quero andar com você a partir de hoje. Eu quero ser esse avivalista na cidade de Pirajuí. Eu quero falar de Jesus, se for preciso até para o poste. Porque o amor, ele queima dentro de mim. O amor por Ele, não pelas mãos dEle. A presença de Deus, ela está palpável neste lugar. Mas ela não quer ficar neste lugar. Ela quer invadir você. Ela quer habitar em você. Ela quer fazer a chama reacender em você. Isso só depende do seu sim, do seu posicionamento. Vai depender da sua fome. E que agora você comece a declarar a sua fome por Ele. Comece a se rasgar. Se rasgue na presença dEle. Não se importe com quem está do seu lado. Não se importe com o seu passado. Não se importe com o que você fez. Se importe com Ele. Sinta o Espírito Santo agora tocando em você. Sinta Ele tocando agora nos seus braços. Sinta Ele te abraçando. Sinta Ele invadindo você, como se fosse mesmo uma brisa suave. Sinta agora o fogo do Espírito invadindo você e curando a sua alma. Sinta agora a sua carência sendo suprida pelo Espírito Santo. Sinta agora a compaixão de Deus invadindo você. Sinta agora a voz que fala que você é amado sussurrando nos seus ouvidos. Porque agora não existe outra voz que importe. Não é a voz do mundo, não é a voz de Satanás. Agora quem tem voz aqui é a voz do Espírito Santo. Não é nem a sua mente. Então comece a se entregar. Que você se entregue hoje como se fosse o último dia da sua vida. Se entregue para Ele como nunca antes. Porque adoração significa prostração. Adoração não é saber cantar. Adoração não é restrita a louvores. Adoração é um coração que se prostra diante de Deus e que reconhece que Ele é suficiente para você. A presença do Espírito Santo, ela é suficiente para você. Então erga suas mãos e comece a pedir para o Espírito Santo. Eu não quero uma visitação. Eu não quero uma visitação. Eu quero uma habitação. Eu quero uma habitação. Eu quero andar na sua presença. Oh, nós queremos ver o céu descer.